Olá, amigos colecionadores, pesquisadores, amantes e entusiastas das espadas e das lâminas brasileiras. Tudo bem com vocês? Professor Érico por aqui. Hoje o vídeo vai tratar de uma lâmina regional brasileira. Um vídeo um pouco técnico, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. A peça já está lá na bancada, eu já me preparei aqui e quero convidá-los para assistir. Vamos lá? Então esta é a espada que nós faremos a recuperação do couro. É um processo de restauro muito comum. E antes de iniciarmos, eu quero falar um pouquinho dessa peça. É evidente que nós estamos falando aqui de uma lâmina regional gaúcha. Aqui tem um belíssimo trabalho na prataria, né, de cinzelado. Vejam só. E na sequência eu vou mostrar a lâmina para vocês. Embora hoje não seja o foco do nosso vídeo, posteriormente nós também faremos a limpeza para melhor identificar que lâmina é essa. É apenas uma suspeição por enquanto. Olha, a gente percebe aqui que tem ainda marca de afiação, é uma lâmina extremamente afiada. Evidentemente, isso é a lâmina de uma espada, né? E eu arrisco dizer que nós estamos falando de uma peça de meados do começo do século XX, fim do XIX e começo do XX. Mas enfim, eu acho que quando a gente conseguir limpar essa lâmina aqui, identificar os desenhos, as marcações aqui, isso vai nos revelar muito mais. Eu vou voltar ela para a bainha, porque é justamente a parte mais crítica da peça. Então nós temos aqui esses pontos que nós, virando assim fica mais fácil. Esses pontos como este aqui, por exemplo, são os que mais me preocupa. Isso nós chamamos de podridão vermelha. Esse é o termo correto. A bainha resseca e por mais que você tente hidratá-la e pintar o couro, ela ainda continua descascando porque o couro já está num processo avançado de decomposição, que nada mais é do que o apodrecimento. Estão vendo aqui? Para evidenciar, veja, afastando aqui um pouco o aplique, isso está desfarelando. Conseguem ver aqui na luva? Eu vou pegar um material para evidenciar isso que eu estou dizendo. Assim no contraste, vejam só. Observem que está esfarelando. Muito bem. Então hoje o que eu vou apresentar para vocês como parte desse processo de restauro é uma técnica muito utilizada por colecionadores, até nas instituições museológicas, como uma alternativa. Para isso a gente vai precisar de álcool isopropílico e este produto mágico aqui, que é o hidroxietilcelulose. Esse material faz milagre. Na verdade, ele é um polímero, né? Derivado da celulose, ele atua como espessante, estabilizante. E o mais legal de tudo é que ele é não reagente com o material orgânico. Ele é biodegradável, ele é usado na indústria de cosmético, né? Na indústria farmacêutica. Então isso aqui vocês conseguem comprar online, hidroxietilcelulose e o álcool isopropílico. Qual que é a proporção que a gente vai utilizar? Inclusive eu deixei pronto já. 200 ml, essa é uma garrafinha de 200 ml de álcool isopropílico para uma colher daquelas pequenas cheias do hidroxietilcelulose. E aí vocês vão deixar por 30 horas o produto dissolver. O álcool é que vai levar as micropartículas desse derivado de celulose, né, que é um polímero, para dentro da porosidade do couro. Então aqui, esse nós já deixamos preparados, né, para fazer a gravação. E aí a gente vai colocar uma pequena porção desse material num recipiente. Então veja que interessante, que a viscosidade assemelha-se a de um gel. Eu vou iniciar com uma quantidade pequena para poder
ilustrar isso bem durante o vídeo. E aí, munido de um pincel, é que o milagre começa. Eu vou iniciar nessa parte aqui, que fica bem evidente o processo de ação dessa mistura mágica. Vejam só. O couro vai absorvendo a mistura e a função do álcool isopropílico é justamente por conta da volatilidade evaporar, levando para dentro do material orgânico as micropartículas do hidroxoetilcelulose. Vejam só. Esses pequenos pontos aqui, conseguem observar? São cola, provavelmente segurando aqui a argola intermediária. Por isso que ele não muda de cor. Mas esse é um processo provisório. Observem vocês que já está secando e é esse o resultado que nós queremos. Vejam só. Nós temos um vídeo aqui mesmo no canal, o primeiro vídeo que nós postamos, que é justamente sobre restauro de uma espada imperial. E nós utilizamos naquela ocasião a ferramenta para avançar para correr o vídeo e as pessoas ficaram muito curiosas sobre o processo, embora aquela peça nós tenhamos utilizado apenas a hidratação do couro e a limpeza. Essa aqui não. Vejam só. É evidente que em alguns pontos, como aqui, por exemplo, esse couro foi envernizado, né? Por cima da camada do verniz, que é um material sintético, a absorção é muito mais lenta, então ela vai adquirindo esse tom esbranquiçado, o que é normal. Então vamos aqui a esse ponto bem crítico da peça, que é um dos que mais me preocupa. Então, mesmo que toque a nossa mistura, toque aqui as partes metálicas, isso não vai apresentar problema nenhum. Mas por precaução, se vocês se sentirem mais confortáveis em isolá-las, também é uma opção. Eu aqui deixei sem mesmo, porque na sequência, como segunda parte do processo de restauro, eu vou remover essas peças para limpá-las. Então, quando nós observamos alguns itens de couro nos museus, e eles mantêm o aspecto de antigo, mas eles parecem muito rígidos, em função, por exemplo, dessa técnica. Há produtos no comércio específicos voltados para isso, mas a base, a composição é justamente essa que eu estou apresentando para vocês. Então, este tom, ó, comparem aqui com a luva. Este tom brilhoso vai sumir à medida que o álcool isopropílico evaporar. Agora, no reverso, vou aplicar bastante nessa parte embaixo da argola intermediária, que é justamente a região em que menos recebeu verniz e que está mais exposta, sobretudo porque ela foi colada.
Então, uma porção de 200 ml de álcool isopropílico com uma colher do hidroxietilcelulose vai render o suficiente para vários restauros. Vários. Vejam vocês que a quantidade que eu depositei aqui no recipiente foi mínima. Nós ainda temos aqui produto guardado o suficiente para inúmeras outros restauros. Mostrando aqui para vocês, vejam só. Aqui nós já observamos o secamento da primeira demão. E aí vocês podem repetir esse processo algumas vezes, levando em conta sempre a necessidade que o couro exige. Então aqueles cintos militares, né, os talabartes, os talins, sobretudo do Império, do Segundo Reinado, que nos chegam em condições muito ruins, essas peças merecem esse tipo de cuidado. Então aqui, veja o que eu havia comentado. Vejam a diferença. Então aqui nós faremos também a aplicação. Reparem como reage de maneira diferente. Lembrando que nós estamos falando de um material que é biodegradável. Com isso, nós garantimos nessas partes, nas extremidades, que o couro ganhe firmeza. E você que nos segue, que gosta desse trabalho, depois deixa aí nos comentários qual técnica você utiliza, se você tem esse tipo de material na sua coleção. E nesse ponto mais crítico, eu vou tentar utilizar o restante da nossa mistura. Então não se preocupem, porque esse material, o polímero, né, o derivado da celulose, ele é solúvel. Isso pode ser removido, por exemplo, o excesso com um paninho úmido, e ele não vai trazer nenhum problema para o material orgânico. Então talvez vocês estejam se perguntando, eu posso aplicar isso sobre o couro do cabo das espadas? Pode, inclusive eu já apliquei em algumas da minha coleção. Talvez eu coloque aqui a imagem de uma, que foi motivo até de um pequeno vídeo que nós publicamos nas nossas redes, mostrando um enxerto. Aquela é uma peça que recebeu esse tipo de
de tratamento e depois foi hidratada e aplicada uma tinta para couro. Muito bem. Então eu vou voltar a lâmina, mesmo sem o bocal. Eu vou deixar a peça de lado, porque agora eu quero compartilhar com vocês uma segunda técnica, é uma opção. Então veja que o material ele é facilmente removível. E eu quero compartilhar com vocês também uma opção interessante para a limpeza dos metais. Então eu deixei aqui separado o bocal, e para a limpeza da alpaca ou da prata, a gente vai utilizar amônia. Nós já temos na nossa página um exemplo, então veja, parece bem simples. Eu estou usando aqui uma gamela, mas você pode fazer isso em qualquer lugar. Vou pegar um pedacinho de algodão, para que vocês percebam no vídeo a diferença, e vou aplicar aqui sobre o metal. Então observem a ação imediata, vejam só, da amônia removendo toda a pátina do metal. Talvez aqui o contraste fique melhor. Vejam a diferença. Eu ainda não testei para saber se é prata ou alpaca, mas de qualquer forma, eu testo e aviso vocês depois. Esse é um produto, todos esses produtos, né, são adquiríveis no comércio, inclusive a amônia é adquirida em farmácia. Então vejam como o resultado é bacana. Aqui nós temos a parte limpa e a pátina original. Esse é um contraste bem legal para deixar na peça, inclusive. Tem gente que gosta. Então, quanto mais umedecido tiver o algodão e mais produto a gente aplicar, maior vai ser a remoção das frestas, sobretudo deste tipo de trabalho. Agora o mais importante nesta etapa da limpeza é que após a aplicação da amônia, vejam vocês, é importante que a peça seja lavada para remover o excesso de material. Isso é extremamente importante, que a peça seja lavada. Então, apenas como exemplo, esse é um processo
que vai ser feito em todas as partes metálicas da peça, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, nós temos aqui um efeito prático da aplicação da amônia. A parte limpa e a parte suja. Tá certo? Bom, então agora eu vou dar um tempinho para que o couro absorva o material que nós aplicamos e eu volto para mostrar como é que a peça ficou. Deixa eu fazer uma breve interrupção no vídeo de vocês para fazer dois convites. O primeiro é evidente, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso vídeo, mostre para a plataforma que há um público, que o tema é interessante, que não tem nada a ver com temas de violência, tá legal? O segundo vai nesse sentido mesmo, é justamente para vocês prestigiarem o canal de um amigo, do José Luiz Lorenzi, o Admirável Mundo Velho. É um canal muito interessante, tem material muito amplo e principalmente de espadas. Então, para você que gosta, assim como a gente, desse assunto, vale a pena conferir. E o terceiro, antes da gente voltar lá para a bancada, eu quero deixar aqui um abraço para o Vinícius e para o pequeno Mateu. Eles são lá de Piratini. O Vinícius tem um perfil chamado Facas Colecionismo, é muito bacana, um parceiraço nosso. Eu quero deixar aqui registrado, então, o nosso abraço, tá legal? Vamos voltar lá. Passaram-se então 24 horas da aplicação do produto e este é o resultado. Observem vocês que a aparência é a mesma, porém a rigidez é completamente diferente. Vejam só, vou tentar segurar pelas extremidades para que vocês vejam que a bainha está mais firme. Vejam só, inclusive nos pontos mais frágeis. O couro está mais rígido. E aquele efeito da podridão, que desfarela e saía ao toque, já não sai mais. Estão vendo? Então aquele pó marrom, inclusive desse lado aqui, vejam só, inclusive nos pontos mais frágeis, onde não havia verniz e tinta. Vejam só, nada. É essa a função da nossa mistura. Agora sim, nós partiremos para a segunda etapa, que é aplicar uma tinta preta sobre essa bainha e, na sequência, um hidratante. Tá legal? E eu havia comentado com vocês, eu já realizei aqui a limpeza fora das câmeras e nós temos aqui a punção, o elmo medieval da WKC. Mas observem vocês, vou tentar deixar inclusive uma imagem no contraste. Essa é a punção que vigorou ali entre meados do fim da Primeira Guerra até a década de 30, mais ou menos. Então, baseado nisso, na identificação da lâmina, nós estamos falando de uma espada regional gaúcha de meados da década de 20, mais ou menos. E o interessante é a gente observar que aqui, na cruzeta, nós temos um orifício, e aqui não. Mas não há no cabo nenhuma, vejam vocês, nenhuma evidência, nenhuma marca de que houvesse solda de um segundo orifício para ligar até aqui. Qual é a minha suspeita? Apenas uma suspeição. Que aqui fosse passado o fiador, para que a espada não caísse da mão. E eu havia comentado que esta é uma lâmina extremamente afiada, após a limpeza que revelou o fabricante, nós também pudemos ver aqui fragmentos, tanto desse lado quanto do outro, aqui um pouco mais visível, do brasão republicano.
Assim então ficou a espada. Vejam só, a bainha recuperada. Aqui é possível ainda observar aquela zona comprometida. Veja a diferença. Aqui também é a zona onde apresentava a podridão. Nesta região também, vejam só, já não há mais nenhuma parte do couro comprometida. Vejam só. Esta região também, muito sensível, completamente flexível, né? Esse couro aqui estava podre. E este é o resultado de como a peça ficou depois de aplicada a mistura, o couro pintado e hidratado. E eu não havia dito para vocês o tamanho da peça, que é importante. Então nós temos aqui uma espada gaúcha com 80 centímetros completos. A lâmina, veja, é possível segurar a bainha com apenas uma mão sem que ela dobre. Veja a ponteira, inclusive. Estão vendo aqui? Segurando pelo meio. Isso antes era quase que impossível, né? Era muito frágil essa zona. Então eu vou deixar aqui para mostrar para vocês a lâmina e o conjunto. Talvez aqui eu consiga um bom enquadramento. E o conjunto fora da bainha. De lâmina, ela tem 64 centímetros. 64 centímetros. Estão vendo aqui? E 80 centímetros totais. Então esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Este é um vídeo um pouco mais técnico, né? Um pouco mais chatinho, mas é importante. E aqui a prova final. Vejam, inclusive a absorção do material aplicado para hidratar e pintar é quase mínima. Então é isso, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Até o próximo e um forte abraço.